início. Este nós chamamos Portismo no Balneário e temos aqui 3 convidados de luxo, sem desprimor, obviamente, para todos os outros que até agora estiveram. Temos o Sr. Américo, como eu gosto de o tratar, não é? Um guarda-redes mítico do Futebol Clube do Porto. Temos o Gabriel, que quando eu comecei a ir mais frequentemente ao futebol era o lateral direito do nosso Futebol Clube do Porto. E temos um dos nossos campeões de Viena, o Eduardo Luiz, aqui. São 3 pessoas que fazem parte da nossa história, mas que não partilharam, penso eu, o mesmo balneário. Portanto, acho que nunca... Pronto. A ideia era um bocadinho essa, era termos aqui 3 ex-jogadores do Futebol Clube do Porto que tivessem estado no balneário do Futebol Clube do Porto em diferentes períodos e que de alguma maneira nos pudessem transmitir um bocadinho o que era o portismo no balneário em diferentes períodos. Era assim tão diferente do que é agora? Esse portismo no balneário evoluiu ao longo dos tempos? Como é que era? Pronto. Eu ia começar com o Sr. Américo, pelo Américo. Foi um homem que chegou ao Futebol Clube do Porto em finais dos anos 50 e que foi guarda-redes do Futebol Clube do Porto durante grande parte da década de 60, que esteve em Inglaterra como um dos magrizes, embora não ter sido titular, e devia ter sido titular, como o próprio selecionador o veio a reconhecer mais tarde. E o que eu lhe perguntava era: Américo, quando chegou ao Futebol Clube do Porto, o que era o portismo no balneário do Futebol Clube do Porto? Como é que se sentia esse portismo? Como é que o Américo, quando chegou, sentiu esse portismo no balneário? Eu, quando fui para o Porto, foi muito cedo. Foi com 16 anos, foi para o Porto, uma iniciativa minha. Com uma iniciativa minha, meti-me numa caminhonete e fui lá ter. Disse que queria jogar, queria treinar, fazer. Você não conhecia ninguém, né? E depois fiz isso. Eles disseram: então vai se ficar, quero ver já agora, que é meu. Eu era um jogo, não vou fazer nada. Eu demorava por 16 agora, né? E então foi para lá e eles ficaram. Disseram: já não ensina ninguém. Só que jogar pouco. E eu a partir daí, com 16 anos, e fiquei no Porto. Agora, o balneário. O balneário, era naquela altura, eram senhores, não eram colegas, eram senhores. Nós tínhamos que baixar a bolinha, até para a gente se equipar, para ter o casaco ou assim, já era diferente. Ao sol, pronto, deixa-me pôr aqui no seu pedal. Eu acho que asiáticos passei o mesmo. Assim. E depois, não só aí, como era transmitido para dentro do campo. Esse senhor, por isso é que eu não gosto de senhor. Não é do senhor que eu não gosto. Por as coisas do seu vida, E assim, que era assim o balneário. Era 3 ou 4 ou 5. E nós éramos cabeça baixa e tal, tínhamos que deixar equipar e eles saíam depois da que nós íamos, era assim. Para além, digamos, de uma certa referência em relação às pessoas mais velhas que já estavam no balneário, os jogadores, quando chegavam ao Futebol Clube do Porto, sentiam que havia um portismo da parte do jogador do Futebol Clube do Porto, que lá estavam, independentemente das suas origens, ou era um aspecto que era muito diferente e dependia de jogador para jogador? Não, cada um tinha a sua maneira de ser e o seu feitio, e nós tínhamos que compreender, para eles nos compreender também a nós. Agora, o que era uma altura que não era muito boa para nós, para os novos que iam para lá, não é? Só com
com muito tempo, eu quase fui para a tropa. Era assim, quer dizer, princípio é um problema. E foi a mesma coisa, eu até tive no próprio campo, e é isso, do senhor. Portanto, e o facto na altura em que o Américo chegou ao Futebol do Porto, o Futebol do Porto, depois ter passado por um período relativamente longo sem ganhar títulos, nomeadamente o Campeonato Nacional, porque ganhamos uma taça, de que maneira é que esse aspecto afetava os jogadores, afetava o portismo, afetava a convicção com que os jogadores vestiam a camisola do Futebol do Porto, reforçava a vontade de ganhar? Como é que as coisas se passavam? Ora bem, as coisas passavam-se da seguinte maneira: era um clube muito grande, mas não era profissional. Era um clube ainda quase generador. E, quer dizer, e os jogadores sentiam essa falta de... E eu também senti, das direções. Passaram por mim alguns que não tinham força para poder dizer nada, porque não podia para provinciais. Eu ia passar ao Gabriel. O Gabriel chega ao Futebol do Porto mais ou menos um ano depois, penso eu, do Américo ter deixado de jogar. Penso eu que foi sensivelmente assim. Portanto, chega em finais dos anos 60 ao Futebol do Porto e... Não. Isto já está acontecendo. Não, foi mais tarde, eu nasci em 54, portanto, com 19 anos, Chegam aos sénios, portanto, 74, 75, foi grau. Nessa altura, o Gabriel chega ao Futebol do Porto, numa altura em que o Porto estava na sua longa travessia sem ganhar o campeonato de quase 20 anos. Mais tarde, José Maria Pedroso, conforme se falou, regressa e o Futebol do Porto é bicampeão. Antes, há um portismo diferente no balneário do Futebol do Porto, antes e depois de José Maria Pedroso chegar, ou o Gabriel não sentiu essa diferença? Quando o Sr. Américo estava a falar, eu estava a rir, foi dos saltos mais profundos que eu tive. Foi quando subi aos céus. Para ter uma pequena ideia, eu chegava lá e dizia bom dia, ninguém me respondia. O Sr. Américo já disse. Eu estava a tomar banho todo ensaboado, o meu saí, eu tinha que sair. Eu tomava banho e ficava tal e qual isto que eu costumo dizer. Entre muitas coisas, depois mesmo isso notava-se. Eu não estou a ver o portismo, estou a ver o egoísmo das pessoas. A jogar a bola, eu podia entregar 50 bolas aos jogadores, muitos deles, é verdade, não estou a contar ao meu ser, mas era geral, e depois não era no Porto, isto era em quase todos os clubes que eu sabia, a gente falava, e eles olhavam para mim e bola para o outro. A gente me sentia dividido. As coisas de mais prazer, escomo muito, foi quando, pronto, já era titular do Porto, fomos campeões, jogava na seleção. Eu não admitia, o Sr. Américo disse, que viesse um miúdo junto e te tratasse por senhor. Era Gabriel para aqui, Gabriel para lá. E foi, pronto, a saída de muitos jogadores, o seu departamento de voltar, isso a Jorge Vieira, quando eu saí do seu falecido Vito Magalhães, foi das coisas que vieram, quase todo o jogador que vinha de fora era um bocadinho mal recebido, porque o interesse era as amizades estarem dentro da equipa, os outros, eu senti isso muito bem. Depois, foi realmente, pronto, as pessoas foram saindo do clube, veio outra geração em que, pronto, realmente todo jogador que chegasse ao Porto era muito bem recebido e todas essas coisas de júniores e falta de respeito pelos atletas acabou. Sinceramente, tive a minha parte mínima nessa maneira de estar e de ser e foi das coisas que eu acho que mais fez com que o Porto se engrasse. Depois, é uma coisa que todo mundo fala e é militar, tive vários treinadores, eu fui treinado pelo Sr. Ricardo Agutna, que ele do meio campo não ia para o outro meio campo. É verdade isto. Ele estava no banco e perguntava ao massagista, quem é o gajo que, quem é que marcou o gol? Era treinador do Porto.
E outros que depois, realmente, quando veio o falecido Pedroto, uma das coisas que eu joguei sempre, qual? Defesa esquerdo, eu comecei a jogar a defesa esquerda nos juvenis e nos jornalistas, nos técnicos como defesa esquerda. No primeiro treino do seu falecido Pedroto, ele chamou-me, depois das primeiras palavras que ele me disse, já devia jogar em vários lugares, porque também fiz no livro, fazer marcações homem a homem, ainda ninguém depois no teu lugar. Depois quando me pôs a defesa direita e lá cheguei, fiz uma carreira mais ou menos boa, cheguei à seleção, porque eu depois passei por todos. Mas a minha pergunta, eu insisto, é: com a chegada do José Maria Pedroto ao Futebol Clube do Porto, para além de ter havido uma revolução no clube, em termos de organização, em termos de atitude do próprio clube perante o futebol, as coisas dentro do balneário também mudaram, as próprias relações entre os jogadores mudaram, a maneira como se sentia o portismo dentro do balneário mudou, ou o Gabriel não notou essa diferença? Como eu disse, passado daqueles jogadores mais velhos terem saído do clube e depois outra geração, onde realmente, como eu disse, depois era quando eu cheguei o capitão, que era relativamente novo, era o Oliveira, depois a seguir era o Rodolfo e o terceiro era eu, também com 20 anos, portanto os outros já tinham todos. E foi das coisas que a gente fez questão, foi toda a gente que viesse, se realmente não sentimos aquela diferença que sentimos quando entramos no clube, e foi das coisas boas. E depois, portanto, o ambiente no balneário era saudável, uma pessoa andava ali à vontade, e depois, uma coisa que não é novidade nenhuma que eu vou dizer, mas o José Maria Pedroto tinha uma visão muito grande, ele punha os jogadores a jogar, como eu disse, as primeiras palavras que ele me fez, ele fez com outros jogadores. Os jogadores jogavam relativamente bem determinada posição, mas ele lá com a equipa a jogar com esse jogador e o handicap deles era realmente. Nós já falamos aqui que uma das coisas que o José Maria Pedroto fez, teve que fazer quando chegou ao Futebol do Porto, foi de alguma maneira levantar a voz contra o centralismo que existia em Portugal e no futebol português. E, portanto, teve que assumir ele próprio um conjunto de guerras, no bom sentido, no futebol português. As guerras, nessa altura, tiveram que ser assumidas para o próprio clube se emancipar. E se chegavam os jogadores do dentro do balneário, os jogadores também sentiam essas guerras como sendo guerras deles, ou sentiam aquelas guerras como, esta guerra não é minha, isto é do presidente, do treinador, esta guerra não é minha. Não, eu não bocado disso. Que eu andei lá fora para mim, eu sei que me estava a entrevistar, porque hoje é um dia, pronto, muito bom, estava aqui no Porto, mas para mim com uma certa tristeza. A coisa que eu mais gosto ainda hoje é jogar futebol. Já não jogo há uns anos, portanto, estava a recordar os anos em que eu jogava futebol, pronto, para mim deixa-me assim, um bocado triste, mas com prazer. No futebol a gente sentia quase, pronto, para além da amizade, que havia uma obrigação de ganhar. A gente tinha todo o interesse, ninguém joga futebol só por jogar, porque não veio a seguir o título, não de ganhar. E uma das coisas que era regional vista de qualquer lado, e muitas das vezes era falado entre nós, era que a gente atravessava a Ponte Caia e já estávamos a perder 1-0. Sempre que as expulsões era um problema. Por muito boas equipas que a gente tivesse, havia. E depois, pronto, entre a vida do José Maria Pedroto, realmente, pronto, pôs a equipa a jogar, fez as suas guerras, e guerras entre aspas, e conseguiu realmente, foi o grande obreiro, o passo gigante do futebol, para ter dado a partir daí. Eu, se não estou em erro, o Gabriel sai do Futebol Clube do Porto no início dos anos 80, que é a altura em que o Eduardo Luís chega ao Futebol Clube do Porto. Início dos anos 80, sensivelmente 81. 82. 82, não é? Nessa altura, o Futebol Clube do Porto está numa rampa de lançamento que o havia de levar à final brasileira
e depois à final de dia. Portanto, o Eduardo Luís apanha essa afirmação do Futebol Clube do Porto não apenas como grande clube nacional, que já era, não é? Mas como grande clube europeu também. E apanha também um balneário que começa a ter um conjunto, enfim, não tão grande como agora, mas alguns jogadores estrangeiros emblemáticos do clube, brasileiros e não só, como Guarda-Redes, etc. Do ponto de vista do balneário, Eduardo Luís, há alguma revolução do portismo aqui? Há alguma alteração significativa? Ou isso não é notório para quem chega ao Futebol Clube do Porto no início dos anos 80 e vem de outros clubes portugueses, não é? Com alguma dimensão? Boa tarde a todos. Portanto, o intuito deste colóquio é o portismo. Eu vou atrás para dizer alguma coisa sobre a minha vida antes de ir para o Porto. Porque eu não nasci no Porto. Eu nasci em Lisboa e antigamente não havia camadas jovens, havia só principiantes e júniores. E eu conto isto aos meus amigos, e isto é verdade. Nós tínhamos uma equipa de futebol do liceu onde íamos jogar com várias escolas, vários liceus também. E o equipamento da nossa equipa era a Porto. Meia branca, calção azul e a camisola às riscas, que eu acho que é as cores do clube que nos motivam, nos atraem para o clubismo, para a identificação do clube. Quando colocam equipamentos de outras cores, acho que perde-se um bocadinho a visão, parece que estamos a ver outra equipa que no Porto. Para mim é assim. Portanto, eu comecei a gostar, eu quando soube que vinha para o Porto, para mim foi uma alegria, porque eu não gostava de jogar de meias vermelhas. Eu não gostava, eu joguei no Marítimo vários anos também, como a gente sabe, e joguei no outro clube também, rival, mas antes de saber, poderia vir para cá. Mas eu, muitas vezes, como capitão da equipa do Marítimo, eu fazia força para que jogássemos de meia branca, sempre. Portanto, era um fetiche, praticamente um fetiche. E quando soube que vinha para o Porto, porque eu era para vir para o Porto em 80, depois não houve aquele verão quente e já não viemos, já não vim para o Porto. Eu vim depois com o Pinto da Costa, com o Presidente, com o Brico, com o Inácio, com vários e novamente com o regresso de José Maria Pedroto. Eu, quando venho para o Porto, a minha adaptação ao clube não foi difícil. Completamente, porque eu já conhecia a maior parte dos jogadores. Tínhamos jogado juntos na seleção, portanto, nas esperanças. Eu quando chego ao Porto, conheço todos os meus colegas que venho encontrar no Porto. Aliás, o Arico também já tinha jogado comigo. Portanto, a minha adaptação ao Porto não foi difícil. Se me perguntarem se eu era portista na altura, não posso dizer que era, porque eu estava a chegar. Aliás, quando vinha pelo Marítimo jogar ao Porto, eu não gostava da cidade do Porto. Achava muito escura, muito cinzenta, não me atraía. Depois, o portismo entranha-se. E eu entranhei o portismo, entranhei o gostar do Porto. Também não joguei 7 anos no Futebol Clube do Porto, não joguei 1 ou 2 anos. Se calhar 1 ou 2 anos, se calhar não justificaria que eu mais tarde me intitulasse portista de alma e coração. Mas neste momento sou, independentemente de todas as situações que possam acontecer. Nós não deixamos de gostar do clube. É difícil gostar do outro clube. Eu não consigo, eu joguei em mais de 2, 3 clubes. Eu não consigo identificar-me com essas equipas, com esses clubes, independentemente deles me tratarem bem também. Portanto, a minha adaptação ao clube não custou nada. Aliás, foi o Sr. Pedroto. Depois havia uma ligação também entre mim e a equipa do Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto, quando ia a Lisboa, mas vindo do Marítimo, nós estagiávamos e concentrávamos no mesmo hotel. Portanto, eu já era portista na altura, eu já jogava no Porto, eu conhecia aqueles Gabriel e tudo. Aliás, deixa-me dizer que o Gabriel foi dos melhores defesas laterais do país a jogar de carrinho. Eu não sei se isto é verdade ou não, ele estreou-se na seleção na Madeira. Eu estava no Marítimo e vi esse jogo, jogou o Alves,
E ele estreou-se, o Gomes também na altura estava a iniciar-se na Seleção Nacional, portanto teria 20 anos na altura, no início da minha carreira, e o Gabriel e o Gomes foram aqueles que mais me chamaram a atenção. Ele, a defesa direita, a cortar as bolas de carrinho sem falta, e o Gomes na movimentação na frente de ataque. Pronto. Ainda não tinha jogado com eles, joguei só com o Gomes na Seleção de Esperanças. Então mais tarde venho a encontrar, não conheço o Choramérico, não conheci, não vi jogar, vi ligeiramente, talvez, mesmo no princípio, no princípio da minha carreira, e o Gabriel ainda jogámos 1 ou 2 anos. Nem sabes o político. Não, vocês já me disseram aí nos bastidores. Modo feio. Falando do balneário. Eu sou aqui que vocês quiseram e os jornalistas quiseram. Até suicídio, me chamaram. Agora vamos lá. Agora vamos lá como é que eu posso estar. Eu tenho que aguentar tudo. Depois é que Tinham medo. Foi durante 20 anos em São Paulo. Mas falando do balneário do Porto, o conjunto de jogadores que chegam quando o Presidente Pinto da Costa assume a presidência e vem o Sr. Pedroto, a maior parte desses jogadores também se conhecem. O Inácio, o Rico, outros jogadores, portanto, todos conseguimos, devido à fácil adaptação de todos nós. Foi fácil para o Sr. Pedroto, porque também os conhecia de seleção, já nos conhecíamos a todos. O facto de haver uma distância, uma viagem relativamente curta de Lisboa para o Porto, que nós viemos muitos de Lisboa, mas a adaptação foi perfeitamente fácil e conseguir, como o Gabriel disse, encontrar um conjunto de jogadores que criasse o trampolim para as vitórias. O modo balneário do Porto, no meu tempo, era balneário molhado. O nosso balneário estava completo, todos os dias estava encharcado. Não havia dia nenhum que aquelas garrafas de água, aqueles encharcados, não funcionassem. Portanto, havia ali... Esse eu lembro-me disso. Foi tudo rapidamente a tirar o balde, tinha lá o homem e depois senão o balde caía em cima da cabeça. Portanto, eram muito as brincadeiras que existiam no balneário, não transpiravam cá para fora, era um pouco assim, e quem não gostasse tinha que se adaptar e passar a gostar das situações. E o Gabriel ainda é desse tempo, que aquele falecido Zé Beto, que Deus o tenha, aquele teto, não furava porque não tinha que furar, que aquelas garrafas batiam no chão, molhava tudo, andávamos sempre a mudar de equipamento, estávamos sempre todos molhados antes do treino e tudo alagado, o hall de entrada, quem passasse por ali levava com um balde, seja fosse médico, fosse treinador, fosse quem fosse, aquilo, e depois quem entrava ali já ia a medo, já olhavam atrás das portas a ver se havia alguém. E há uma situação da qual o Eurico também é protagonista. Como nós uma vez aquilo tinha 2 entradas, quer dizer, tinha a entrada principal para o hall e tinha uma entrada exterior e por trás que dava acesso ao balneário das camadas jovens e para os visitantes e para a lavandaria, aquelas coisas. E uma vez nós já vínhamos um pouco atrasados, eu, o Eurico e o Amaral na altura. E viemos pela porta de trás. Nós íamos entrar, já íamos direitos ao balneário e está o Sr. Pedroto sentado. Onde é que vocês vão? Então? Onde é que vocês vão? O Sr. Pedroto, desculpe e tal. Nunca mais entram para a porta de trás, sempre a porta da frente. E o Eurico, essas calças vermelhas aí, ninguém sai por aqui. E ele poderia responder, Sr. Pedroto, isto é para estragar. O vermelho era para estragar, na altura. Resumindo, a minha adaptação foi boa, consegui e tenho um orgulho imenso em ter participado nesta década de sucessos e ter ficado para a história. O Ivan Luís disse que não veio outros clubes no Porto, mas teve 100 anos no Porto e hoje
identifica-se perfeitamente com o futebol do Porto e com o portismo e senso portista. A minha pergunta é, o José Maria Pedroto, portanto, regressa ao futebol do Porto no início dos anos 80, em 82, começa-se a construir uma equipa nova que ganha a taça em 84, que vai à final do Brasileiro em 84, e essa base da mesma equipa, depois com mais um ou outro jogador, é campeão europeu em 87. Ou seja, os jogadores estavam muitos anos e era possível construir uma equipa ao longo de muitos anos. Hoje em dia, os ciclos são muito mais curtos, portanto, nós não temos uma equipa que começa a ser construída em 82 e vai até 87, 88, como foi essa. 89, foi até 89. Como é que o Eduardo Luís olha para esse fenómeno, olha para isso como sendo algo inevitável, com tristeza, como sinal dos tempos? Como é que olha para o facto dos ciclos hoje em dia, por razões diversas, serem muito mais curtos? É natural que hoje, derivado à conjuntura do futebol mundial, haja um constante interesse em que no aspecto financeiro, no aspecto económico. Portanto, hoje o Foco do Porto tem uma estrutura montada para saber onde é que há de ir buscar jogadores, por todo o mundo. Portanto, hoje o Foco do Porto está informado de todos os jogadores possíveis de virem para o Foco do Porto e conhecem, não sei se os conhecerão pessoalmente, porque há de haver elementos que vão a esses países para conhecer melhor os jogadores de perto. Portanto, o Foco do Porto está adaptado às circunstâncias do futebol mundial. E uma vez que adquire os jogadores, isto do meu ponto de vista, adquire os jogadores no sentido de os promoverem, muitas vezes os jogadores quando vêm para se promoverem também, para ir para outros campeonatos, para ganhar dinheiro. Portanto, o dinheiro no clube é a coisa mais importante, é um negócio. O futebol hoje em dia é um negócio. E os clubes também pretendem, com a aquisição dos jogadores e depois transformá-los em melhores jogadores, para depois conseguirem mais valias. O que faz com que os jogadores, aqueles que mais se evidenciam, possam sair passado 1, 2 anos. E é o que tem acontecido. Há bocado um elemento que teve aqui uma intervenção, e eu também foco isto. Daqui a uns 20, 30 anos, e derivado às circunstâncias em que o futebol vive, daqui a 20, 30 anos, o Foco do Porto, ou se calhar outros clubes, não terão as referências que hoje têm. Portanto, nós daqui a 20 anos, espero durar até os 150, mas isso seria bom. Portanto, agora, daqui a 20, 30 anos, nós não estamos cá, mas também não estão cá outros. Não estão cá as referências que hoje jogam, que hoje são a maior parte são estrangeiros, e depois vão jogar para outros clubes, e depois dispersam-se, vão para os seus países, vão para casa. E aquilo que também alguém disse aqui, que é a aproximação que os adeptos hoje em dia não têm em relação aos jogadores atuais. Mas isso são circunstâncias que a mim não compete falar, mas é uma constatação. Por exemplo, uma constatação que aconteceu, nós fomos convidados para irmos a Viena. Quando o Porto foi lá jogar, na altura quando ganhou a taça da Liga Europa. Não sei, assim? Epá, não estou habituado a estas coisas. Assim está melhor, não está? Pronto, está bem. Depois ouço a minha voz, faz-me impressão. Toda a gente, as pessoas, os adeptos entraram no avião e os jogadores entraram no final. E depois, quando o avião aterrou, saíram primeiro e depois saíram os adeptos. Portanto, hoje não há aquela aproximação dos jogadores. Nós antigamente sentávamos no avião, neste caso, misturados com os adeptos, falávamos com os adeptos tinham uma maior carga emocional por estarem ao pé de nós. Hoje isso não acontece, é difícil, se calhar num jantar, ou numa como foi referido aí, uma
uma sessão de autógrafos, podem estar presentes e estar mais perto. Portanto, essas coisas têm-se vindo a perder, mas não quer dizer que o Porto não consiga, não continue a existir como clube e as pessoas não continuem a gostar do foco do Porto e sentirem o clube como sentem, tristes às vezes pela não conquista de títulos, mas a vida continua e esperemos que o foco do Porto dê realmente a volta à situação com as pessoas que têm realmente experiência para o fazer. Isto, pegando um bocadinho isto que o Eduardo acaba de dizer, eu lembro-me de ser miúdo e ir ver treinos do Futebol Clube do Porto quando o Porto treinava naquele campo que ficava nas traseiras da arquibancada. Eu não me lembro de ver o Américo jogar, mas lembro-me de ver os jogadores a descerem do balneário, já equipados com chuteiras, e de ouvir aquele barulho das chuteiras a bater no empurrado. Para vocês, jogadores, penso que todos vocês devem ter passado por isso, que era descer aquela pequena rampa com aquele Itália dos adeptos. Essa proximidade com os adeptos que existia e que hoje, por diversas razões, no caso do futebol, deixou de existir. Os jogadores passaram a treinar no Olival e não há aquela proximidade que há bocadinho se via naquelas fotografias dos jogadores das várias modalidades com os adeptos no final dos jogos. Essa proximidade com os adeptos, sendo vocês jogadores que tiveram muitos anos no Futebol Clube do Porto e que, portanto, de alguma maneira sentiam esse portismo, era importante para vocês? Era uma coisa desagradável? Os tipos eram chatos, vinham-nos chatear, vinham-nos pedir autógrafos ali naquele bocadinho, não podiam na altura selfies porque ainda não havia selfies para tirar, mas como é que vocês, jogadores, viam essa quase intimidade com os adeptos e sócios do Futebol Clube do Porto naquele tempo? Américo, como é que via isso? Eu só tenho pena que isto não aconteça. Porque eu ao longo da minha carreira, desde sempre gostei do público. E o público é que nos dá força para nós fazermos as coisas dentro do campo. Eu lembro-me de um ano, nós fazíamos trajeto para os jogos, para os estádios, então, íamos de caminho de ferro. Tínhamos uma automotora em que levávamos os jogadores e levávamos as pessoas que queriam ir connosco. Portanto, era um convívio, quase todos, de 15 em 15 dias, havia esse convívio com os sócios do Porto. E nós atletas, de que íamos todos na mesma carruagem. Portanto, quer dizer, nós convivíamos muito. E eu acho que hoje também há um problema dos jogadores não saberem falar português. E isto dá uma margem é que as pessoas também não se juntem. E depois a gente vai ver e vê que a equipa do Porto, por exemplo, já não é a mesma que era no meu tempo. No meu tempo era quase e no tempo destes senhores. que agora, quer dizer, que agora não tem isso, porque os jogadores não querem, não sei, não querem muito. Eu não conheço a equipa do Porto a jogar, porque às vezes jogam ao passo, 3 vezes é para trás, e depois não sei, e depois se calhar tem medo da bola, e eu não era assim que jogava. Portanto, quer dizer, acho que há qualquer coisa que está errada aqui nisto tudo, no futebol de hoje. Acho que está errado. E esse erro tira o próprio portismo. Tira porque as pessoas não vão junto de um jogador estrangeiro a pedir um autógrafo para se lançar para lá. E agora pode ter medo de ser maltratado. Quer dizer, é isso que eu não entendo neste momento. Porque é que isto está assim. Gabriel,
o futebol hoje em dia não se compadece com treinos à porta aberta como eram naquele tempo, não é? Os treinos hoje em dia são todos, em todos os clubes, penso eu, à porta fechada. Nós temos um treino por ano, normalmente à porta aberta. Portanto, aquele bater dos pitões das chuteiras naquele empedrado deixa de se ouvir, mas faz falta. Faz falta que de vez em quando ouvir aquele bater e os adeptos, os jogadores a passarem pelo meio dos adeptos e a entrarem dentro do campo número 1 de treinos do Futebol Clube do Porto e receberem logo ali uma salva de palmas dos adeptos que estavam sentados naquela bancada de pedra onde eu estive muitas vezes a assistir a treinos do Futebol Clube do Porto. Eu fiz um escalão juvenil e júnior do Porto e jogávamos a primeira fase na Constituição, que ainda joguei o campo lado, mas depois na segunda fase já era atrás da bancada. E uma das coisas que eu via, fazíamos muitos jogos com muitos adeptos, normal aquilo está praticamente cheio quando jogava os juvenis ou os júniores do Porto, mas depois, durante a semana, quando sério, aquilo continuava cheio. Era a gente, o acesso ao estádio, era para a porta principal. A gente deixava os carros cá fora, os sócios estavam ali a fazer o contacto inevitável. Depois tinha a tal saída do estádio, do campo de treinos, acontecia a mesmíssima coisa. E eu, pronto, a gente a treinar, a jogar, preparação física, e era constante a presença dos adeptos, que depois, quando terminavam o treino, depois lá vinham, e havia, mas muita gente que hoje isso é mais complicado de fazer. Não penso que, pronto, os treinos já foram igual, já muitas pessoas lá vão. Agora, pronto, provavelmente as pessoas que estão à frente do clube acham que aquilo será a melhor maneira de não dar acesso às pessoas e poderem ver os seus ídolos. Agora, Luís, a mesma pergunta. Os nossos treinos eram autênticos jogos no nosso tempo. E muitas vezes as pessoas que iam ver os nossos treinos transformavam os treinos em jogos. E isso fazia com que houvesse uma competitividade entre nós muito maior. Porque é diferente estarem pessoas a assistir aos treinos e estarem, se calhar, a criticarem do que estarmos num sítio onde ninguém nos diz nada, apenas os treinadores. E se calhar isso também faz com que o pontismo dos atuais jogadores, será uma crítica para eles, mas se calhar não sentem tanto como nós sentimos na altura. O nosso trabalho na altura, nós tínhamos 2 jogadores para cada lugar e tínhamos que lutar com o nosso parceiro do lado para ganharmos a titularidade. E isso ganhava-se nos treinos, naquele campo de treinos, que aquilo era lama até ao joelho. E nós jogávamos, e nós treinávamos ali, fazíamos jogos de reservas ali. Hoje são tapetes. Hoje só não joga quem não sabe jogar. Mas nós jogávamos ali porque, além de sabermos, tínhamos uma força de vontade e um espírito de sacrifício enorme para conseguir não só superarmos os nossos colegas do lado, mas também as condições dos terrenos, das bolas, dos equipamentos. Tudo isso foi fruto de grande espírito de sacrifício, que isto tem que ser louvado em relação àquilo que se faz hoje, e ainda bem que o Porto e todos os clubes têm estas condições para trabalhar. Portanto, há menos lesões, talvez, o prazer se calhar é maior, mas nós tínhamos o prazer de lutarmos entre nós, de falarmos entre nós. Também éramos mais portugueses a jogar, a maior parte deles eram internacionais. Chegámos a fazer quase a equipa toda parte de um campeonato da Europa em França, que agora se iniciou ontem. Portanto, o nosso espírito não foi só no Porto, mas foi transportado também para a seleção, e a seleção também ganhou muito com isso. Portanto, tudo isso, hoje, os internacionais estão todos num clube aqui, ali e acolá. Antigamente eram duas equipas que formavam a seleção nacional, e isso também ajudava.
Claro que os jogadores hoje têm grande categoria, mas eu tenho que louvar a nossa capacidade da nossa geração, porque ninguém nos ensinou a jogar futebol, ninguém nos ensinou. Os nossos treinadores simplesmente nos davam preparação física e nos colocavam dentro do campo, e nós resolvíamos o resto. E foi assim que nós conseguimos ganhar o campeonato. Eu vou virar-me agora para a arquibancada. Nós estávamos a falar aqui da arquibancada, do campo de treinos que ficava nas traseiras da arquibancada, e agora vou-me virar para esta arquibancada e perguntar quem é que tem um comentário, uma pergunta. Vamos lá em cima e depois eu vou aí. Lá em cima, por favor. Deixa-nos aqui o microfone para levar aí, que é para toda a gente ouvir. Eu só pedia para depois dizer o seu nome e se identificar, por favor. E se a pergunta for dirigida a algum destes nossos heróis do Futebol do Porto, por favor, diga para quem é. Meu nome é José Ponte, sou sócio do Futebol do Porto há 46 anos. Fui à inauguração do Estado de Porto das Antas, como hoje, e ao Dragão do Anjo. Fui às finais do Futebol do Porto, todas as da Europa, não as da Europa. Bom, mas a pergunta que eu queria fazer aos três ex-jogadores do Futebol do Porto qual foi a vitória mais saborosa que cada um teve e qual foi a decepção maior que cada um teve? Muito obrigado. Américo, quer responder? Eu acho que todos os jogos são bons, desde que a gente, ao ganharmos esses jogos. E nós ficamos sempre com uma coisa óbvia. Ora, há jogos de jogos. Por exemplo, eu gostava muito de jogar, vamos jogar, ganhar o Benfica, por exemplo, ou o Sport. Mas houve assim alguma vitória que tenha sido marcante para si, ou alguma derrota que tenha sido uma grande desilusão? Sim, tem uma derrota numa taça de Portugal. E perdemos com o Benfica. E se disser por quando, eu até fico assustado. Não diga então. Eu preferia não dizer, não seria, mas é verdade. Custa-me 100% por estar a divulgar o resultado. Mas eu posso dizer que procurei fazer o melhor. No Beixeiras. E houve assim algum jogo que tenha sido uma vitória marcante em que o Américo tenha chegado ao final do jogo e tenha dito, pá, eu fiz uma grande exibição e ajudei o meu clube a ganhar esta grande vitória? Não vou dizer. Eu devo ser dos poucos guarda-redes de que sinto-me feliz por aquilo que fiz. Porque aqui foi um guarda-redes que foi menos batido durante anos, 1 ano, 2 anos, assim. Ganhei a baliza de prata por não ter sofrido 4 ou 5 gols. Quer dizer, e quando jogava em Lisboa com o Benfica, eu nunca perdi com o Sporting. Joguei lá muitos jogos, fiz lá muitos jogos, nunca perdi. Era 0-0, era assim. Também, em Coimbra também nunca perdi. Portanto, eu sinto-me um guarda-redes privilegiado nos meus resultados meus não, da equipa, aquilo que fizemos. Agora, também uma coisa à parte, não é? Portanto, sinto-me feliz precisamente por isso. Obrigado, Gabriel. Há assim alguma vitória marcante ou alguma derrota que ainda não tenha saído da memória? Não, eu acho que eu tenho 2 pontos muito importantes que, quando miúdo, eu achava impossível de concretizar. Um era jogar no Futebol Clube do Porto e outro era jogar na Seleção Nacional. Lembro perfeitamente a primeira vez que fui convocado, especialmente para os séniores, e pelos treinos que se fazia normalmente a meia da semana, tudo indicava que eu ia jogar a titular.
aquela semana eu não dormi. Eu era a fazer jogadas, era a sonhar, estava às 5 da manhã, mas foi mesmo uma semana assim, que era coisa que eu achava que nunca era possível. Depois eu estava no marítimo, foi contra a Suíça, a primeira vez que eu vesti a camisola das esquinas também, um momento inevitável, porque eu jamais pensava poder chegar lá. E então, aquele jogo, com certeza, que deu muita satisfação, para além de muitas coisas, muitas vitórias que tivemos. Quando o Porto já era campeão há 19 anos e a gente conseguiu estar nas antas em que ficámos campeões com os mesmos pontos que o Benfica. E, portanto, isso foi uma satisfação muito grande. Eu, antes de passar ao Eduardo Luís, vou só confessar uma coisa. O jogo mais marcante da minha vida foi um empate, que foi o Porto-Benfica, em que o Simões tem a infelicidade de marcar um autogolo e depois o Ademir, a 7 minutos do fim, faz o empate e nós empatamos 1-1. Esse é o jogo da minha vida, porque eu era pequeno, estava na arquibancada, a arquibancada estava completamente cheia, pai, 2 horas antes do jogo começar. Nós passávamos na Avenida Fernão Magalhães, olhávamos para a arquibancada e eu perguntei ao meu pai, mas nós vamos caber ali? Porque aquilo já estava cheio. E estava cheio e não tinha cadeiras. Portanto, aquilo estava mesmo cheio, não é? Era cheio. E eu lembro-me, eu sei, não, estava mais à larga. E eu lembro-me, fiquei impressionado, porque vi muitos homens a chorar. E eu era miúdo e achava esquisito. Diziam-me que os homens não choravam, não é? Eu vi muitos homens a chorar, muitos deles em tronco nu, porque estava um calor incrível, e abraçados uns aos outros a chorar. E eu achei aquilo um bocado esquisito, não é? E foi, de facto, o jogo da minha vida, aquele jogo, aquele empate, que depois, mais tarde, com o Braga, nos havia de dar o campeonato. Era só um apontamento. E o Gabriel estava lá dentro. Eu não sei o que é que o Gabriel sentiu quando o Simões marcou o autogolo, já agora. Claro, foi o Simões, e ele não está cá, mas era daqueles profissionais que... Não está aqui. Não está aqui, ainda está entre nós. Era um profissional exemplar, como pessoa excepcional, e teve a felicidade, porque realmente a bola fez um trajeto naquele momento, foi a bola bateu na canela. E ele entra e depois, pronto, quis o destino que o resultado fosse favorável à gente. Obrigado. Eu não vou perguntar ao Eduardo Luís qual é o jogo da vida dele, que eu imagino que seja a final de ano, Eduardo Luís, não será? Não vai ser final. Mas aqui o Américo disse que... Disse bem, Américo. Gostava, as vitórias sobre o Sporting e sobre o Benfica eram as melhores vitórias. Nós habituámos a ganhar ao Benfica e ganhar ao Sporting, porque já era natural ganhar. Mas realmente a vitória, toda a gente vai concordar, e eu tenho que dizer que foi a final da Taça dos Campeões, e vai ficar para sempre para a história, na minha história pessoal, na história do clube também. E a derrota foi aquela final também em Basileia. Jogámos muito, quem viu hoje aquele jogo, só com portugueses, acho que foi uma das melhores atenções que o Futebol Porto fez naquele tempo, e se calhar até hoje foi um jogo fenomenal. Eduardo Luís, aqui que ninguém nos ouve, vocês jogadores sentiram mesmo que aquele senhor Adolfo Prokov nos estava a tramar a vida? O único que reagiu foi o Francisco Zanetti, partiu a bandeirola do fiscalinho e acabou por sofrer um castigo de 1 ano a nível internacional, que o privou de ir ao europeu naquela altura. Quem sabe se poderia ter sido titular. Portanto, estes foram os 2 pontos mais altos da minha carreira, e um deles acabou por ser o mais, infelizmente, não saímos, costuma-se dizer de cabeça erguida, nas derrotas, saí de cabeça erguida, mas saímos realmente porque fizemos um grande jogo, e alguém, aquele árbitro, depois nunca mais soubemos nada dele, que nos impediu de começar ali e ganhar ali a primeira final internacional.
Eu ia passar ali há um bocadinho, fez-me um sinal para fazer. Vamos, desculpa, deixa só ir ao Eurico primeiro e depois vou aqui, está bem? Olha, então, muito bom contar a todos. Saudá-los, já nos vimos aqui durante este convívio maravilhoso, fantástico. Não sei como está a dizer, não sei como está no mundo e no meio daquilo que nós gostamos. Para dizer então que, e dar parabéns, se mais nada, à organização deste evento, fantástico. Acho que deve haver mais. Acho que é preciso mais eventos destes, e não só no sítio, se calhar para Portugal inteiro, para o mundo inteiro, e tentar transportar esta imagem e este convívio para que os adeptos do Futebol Porto, nem sequer podem estar aqui todos também, e uma parte deles, mas há um registro de uma coisa, de algo que eu acho importante, que é o terem habilitado até agora, e se eles quiserem até ao fim, portanto, dizendo e percebemos que, afinal de contas, há conteúdo, tem havido conteúdo. Foi uma excelente imagem que vimos e lembramos, painel sempre ativo, mas há duas ou três considerações que eu gostava, duas notas que eu gostava aqui de colocar, porque falamos de tanta coisa e tão pouco, todos a história que tem pouco tempo. Eu costumo falar de algo que é sempre um registro da nossa carreira e é também um orgulho prestigiante que isso aconteça. Sermos procurados pelos melhores, sermos procurados pelos grandes clubes. Aconteceu sempre e vai acontecer. Quando eu chego ao Futebol Porto e quem me convida para vir para o Futebol Porto, queria fazer este ponto. Lembrar, isto é realmente aquele que eu continuo a achar e seguir, que é o nosso grande mestre José Benedito. É ele que me convida a vir para o Futebol Porto. Não é o Futebol Porto, a entidade nem sequer sabia que eu estava livre ou disponível para ir para o clube. Acontece, por acaso, o Inácio, na altura, já está contratado pelo Futebol Porto e está aqui em reunião de gabinete com a direção, já na altura, ainda não impulsado, mas logo ali, faltava ali pouco tempo para que o nosso grande presidente fosse impulsado, presidente, mas estava a trabalhar para ele, estava a trabalhar. E em conversa muito formal, sei que o Ministro Pedroso falou com o Inácio e disse: então, Eurico, que jogámos os dois nesse ano em que o Sporting foi campeão. E o Inácio sabia da minha história, eu tinha realmente as malas feitas, eu não ia ficar no Sporting, tinha as malas feitas para ir para o Canadá, na altura tínhamos a moda no Canadá, e na América já se lembram disso. E o Inácio disse: não, ele está de malas feitas, em princípio vai para o Canadá, não fica no Sporting. Ele disse: não fica no Sporting. Amanhã quero vê-lo aqui já no Porto. Esta relação amanhã quero vê-lo tem uma pequena nuance história, que é aquilo que faz o nosso registro em profissionais. É que o Mr. Porto foi meu treinador, eu jogava com outras pessoas, na Seleção Nacional dos Júniores, num período curto que eu não posso situar ninguém, mas sei que eu fui jogar, penso que foi à Suécia, ou à Finlândia, com ele como selecionador e treinador. Quer dizer, criamos ali uma empatia e eu disse, nessa altura, ninguém que eu treino um clube grande, e eu disse: você já treina um clube grande? Mas eu tenho que voltar a um clube grande e vais ver se eu te puder apanhar bem. Nessa altura havia o livre direito à opção, não era possível. E então eu queria, e é ele, na altura o nosso chefe de futebol,
começa exatamente com o primeiro ano do mandato do nosso Presidente, é o Sr. Fernando Vasconcelos. E o Inácio dizendo que eu gostava de ligar, eu disse: Fernando, liga já para o. Tens o número de Casa do Rio? Não vi telemóvel. Sim, tenho aí, dou-lhe um telefone e eu dou para mim. Quem me aparece ao telefone da reunião que estava é realmente o Sr. Diretor, mestre, e ele diz: olha, vou passar aqui ao responsável do futebol. Não tenhas receio para não avisar dele. Ele fala aí de uma maneira que eu sou Fernando Vasconcelos, toda a gente se lembra, é um homem de voz muito grossa. Vamos jogar para si quase o italiano. O Pavarotti. O Pavarotti. E eu disse: Rico, já sabes o que é que se passa? Eu disse: não sei o que se passa. Já o percebeste, o homem que aqui e disse: amanhã. Estava a equipa pronta, preparada para ir para o hotel da Boeca e fazer as festas. E já tinha partido nesse dia que eles andaram a falar comigo. E eu disse: mas o mestre quer que eu vá para o Porto. Então, se quer, eu vou. Eu prefiro ir para o Porto que ir para o Canadá. Isso para mim é uma honra. Poxa, então já vi o que é. Pronto, até amanhã estás aqui. E eu, claro, fico a perguntar: então, peraí, eu vou aí, sim senhor, mas vou ser lá a consignação. Nem me dizem quanto é que eu dou para o contrato, e ainda para o contrato. E ele diz: não, isso aí já é, vou já passar. E passou o Sr. Presidente. Não, o Sr. Presidente tem acho que 30 segundos à moda do nosso Presidente, à moda, 30 segundos resolve o problema. E disse: o homem quer estar amanhã, vem amanhã e depois fica connosco a web. Portanto, o ponto que eu quero aqui informar, mais do que isso, é que foi um privilégio para mim muito grande, mesmo vindo aqui com uma história, já com uma história de trás, não sentir rejeição da parte do governo contratado. Mesmo com essa história. Portanto, é orgulhoso para qualquer carreira profissional. E, aliás, lembro de uma questão que é muito importante. Então, hoje é assim, hoje já seja assim. Nenhum mundo grande como o pai do Nico, Real Madrid, Porto, Benfica, Sporting e por fora, nenhum mundo ganhará títulos só com os jogadores de sentimento clubístico. Eu vou entrar um bocadinho na questão e dar uma técnica de programa. Não se consegue fazer jogadores em 11 que tenham que ser sócios do clube, ou do ABC. Não. O que os clubes grandes, e sobretudo clubes como o Porto, com tradição, com mística, com o nortismo, da qual nós temos sangue, mas puro, o sangue é puro, norte, não tem que dizer que sou do Porto, região não ganha, sou nortenho. E nortenho está em cima do Porto. Para mim é norte. E eu acho que estes grandes clubes vivem exclusivamente de grandes profissionais. Grandes profissionais. Profissionais, como costumo dizer, não chega a transpirar. Tem que ser profissionais que consigam sangrar em luta e em causa da comissão ativa. Dignos profissionais para chegar ao final do ano, da época, do contrato, e sejam justos profissionais que passaram. Depois, há uma coisa que eu queria lembrar, que eu acho que não é difícil perceber. Pode-se nascer portista e morrer portista. Mas também pode-se não nascer portista e morrer portista. Isso pode. Isso é uma questão que tem a ver com a empatia, tem a ver com o trato, tem a ver com a maneira como as pessoas. Eu fiz um circuito de carreira, por exemplo. Benfica, Sporting e Porto, certo? Podia ser o contrário. Podia ter sido Porto, Sporting e Benfica. Por exemplo, há uma coisa que eu vou dizer. Não seria eu o mesmo profissional, não seria eu o mesmo atleta, não teria eu regiado o único tipo de profissional se não tenho aqui para o Porto. E realmente, como eu já disse, isto encarna-se e para mim é muito fácil encarnar a mística, a cultura do povo do Porto. Também tem a ver com o região que eu sei que não tem. É muito difícil. Daí que acabei a carreira em Setúbal por razões que eu não vou alongar. As razões ficam para ti a perna dos bons medalhas, as duas grandes medalhas que eu tenho para toda a minha vida, porque as outras, os títulos e os objetivos alcançados são pontuais e acabam quando a gente deixa de jogar futebol. Mas aquela que eu sigo até o final da minha vida, todos os meus dias, são duas medalhas e as únicas que eu consegui na minha carreira ao serviço que usando uma camisola com um símbolo, que é o que eu acho que toda a gente que é
pensando que não estou dela, que é, obviamente, a pagar, obviamente, a pagar do povo. E eu tenho uma perna partida, tenho não desculpe, porque eu já corro e solto e bicicleta. Tive muitas jornalísticas da minha carreira, ao serviço do Porto e com organizar o Porto. Não é muito, porque no fundo a gente não quer solucionar. Mas é uma dádiva eu ter isto até o final da minha vida. Portanto, não estou nada arrependido de ter ao serviço do clube, em luta pelo clube, não há dúvida oferecendo. O melhor que eu trouxe, e trouxe muita coisa. O Sr. José Pedro, na Brega, pediu-me, quando eu disse, ao Mr. Pedro, estávamos as suas prémios juntos. Mr. Pedro, estes são os prémios que são normais no clube. E ele disse, são, nós temos que rever isso. Eu disse, são, nós temos que rever isso. E para lá embaixo no sul, aquilo que fica esse porto e pagam mais prémios. Pagam. Mas muito mais, não sei. Quem entrar na tabela dos prémios, não sei. E a manda cá a tabela. Viemos da Boega, chegamos às Antas, entreguei a tabela de prémio de Sporting. Vou lá ela disse, não quer comigo. Ó Presidente, olha, eu tenho aqui a tabela dos prémios do Sporting e ele diz que lá embaixo pagam isto. É claro. Mas para ser campeões, tens que rever isso ao aluno. E eu, olha, fica já resolvido. Esta tabela, vamos fazer o bom. E nessa noite, fui anunciar aos jogadores que aqueles prémios seriam o ouro. Ou seja, daquilo que estavam vinculados. Isto é a eleição. Isto é a gênese do homem que está 34 anos a ganhar. Está a ver? E arrasta as multidões e arrasta o vapor. O vapor. Neste caso não é o vapor, o vapor não é o nosso, não é? Mas agora fazemos todos isso. Há uma coisa que é legítima. E eu acho que não gostava muito que um dia, numa manifestação qualquer em Portugal, já tivemos, simplesmente, as pessoas que aparecessem numa manifestação da bandeira portuguesa fosse para aí um roxo, um amarelo, um cor laranja. Nós temos a nossa bandeira nacional. O Porto tem a sua bandeira, tem a sua cor nacional, tem a sua cor de tudo. Se alguém verificar que nas costas das camisolas está lá um grande dragão azul estampado na parte branca da camisola, não fiz isto, mas vistas, e felicíssimo. É um design, uma coisa bonita, mas não altera as cores. E as cores é aquilo que é a manifestação. É o grande poder do Estado das Antas, todas as bandeiras, bandeiras e por aí fora. Nós também vemos outros clubes com as cores que representam, encher o estádio das cores deles. Portanto, se isso é assim, jogar de rosa, de verde, de amarelo, também todos os melhores, também não são muito grandes. Aquilo que nos faz correr, nós, é a representatividade justa e honesta do grupo que nos paga. Com amor, com sentimento, com paixão, que nos habituámos a estar lá dentro. E a mística do Futebol do Porto, a cultura do Futebol do Porto, nunca mais vai parar. Tem alguns intempéries, tem alguns bocadinhos que, enfim, são tempos, são nuvens. Como é que elas vão ser ultrapassadas? Bom, isso é com tempo direito, com administrações, adeptos, sócios, porque os adeptos do Porto não são 50 mil, 60 mil pagantes. Os adeptos do Porto são 3 milhões, 4 milhões, muitos que o pagam. Obrigado. A queimar já etapas, mas havia alguma pessoa que já tinha pedido há algum tempo e eu ainda vou dar a palavra. Não sei se é um comentário, se é uma pergunta. Boa tarde a todos. Chamo-me Gustavo Rocha, tenho 42 anos de sócio no Porto. Vou ao futebol desde os 6. Queria fazer uma pergunta ao Gabriel, muito rápida. Se estava nos 6-0 ao Belenenses em 77? Lembra-se? Sim, é outra aula. Isto foi o meu primeiro jogo, em 1977, em abril de 77. Por aí, não é? É isso, desculpa. Discutimos coisas muito importantes aqui hoje. Eu gostava de dar os parabéns, já toda a gente interessou, mas queria deixar pessoalmente também. Os parabéns à organização, e já falamos até em off, isto deveria ser feito
mais do que uma vez por ano, porque a proximidade que existe realmente dos sócios e dos adeptos em relação às velhas glórias e às novas glórias, porque os novos são as novas glórias, tem de existir bastante mais concreta do que existe hoje. Sei que os tempos são completamente diferentes. Eu assisti a muitos treinos, eu e o Eduardo Luís treinar muitas vezes, assisti a muitos treinos cá atrás. Tive o prazer de ver o Robson a treinar, que era um espetáculo só, não é? Não sei se lembra dos treinos dele, porque ele, se falhasse alguém, ele fazia estático. Portanto, já com 60 anos, ele fazia mais ou menos estático, dava um passo para o lado e um passo para o outro. E tinha o João Vitor a correr, caçado. Esta proximidade, que era, como o Américo disse, sei senhor, não é? Como o Américo disse, esta proximidade era fundamental para nós e penso também para os jogadores. O estarmos próximos, o tratá-lo pelo nome, o acarinhar diariamente e criticar diariamente, se alguém quisesse fazer, isto era fundamental. E eu posso-vos dizer que essas idas aos treinos, por exemplo, posso contar uma história engraçada. Oi, tinha lembra-se do Mercedes que teve? Um acidente? É capaz de ser esse. O SLC era isso. Era outro, o Castanho. Pronto. No autógrafo, isto é só para chegar ao. Parava sempre em frente aos cativos. Quando não jogava, lembra-se? Quando não jogava, parava em frente à entrada dos cativos. Não era ali, dos cativos, dos camarotes. Dos camarotes, dos cativos era o caminho. E deu-me um autógrafo porque ele estava a chegar. E eu pude falar com um dos meus ídolos e pedir, no dia do jogo, um autógrafo e partilhar ali alguma coisa com ele. Isso é cultura. Isso é cultura. E é isto que é fundamental. O fundamental é isso. E o fundamental é ainda o chegar aos mais novos. E parece que os mais novos estão demasiado focados em Dragon Force e tem que ser mais do que isto. Tem que ser nas escolas, tem que ser diretamente nas populações, diretamente nos adeptos, diretamente nos não pagantes, diretamente nos não clientes. No adepto que partilha o seu carinho e sofre todos os dias com as notícias que aparecem no jornal e não tem obrigatoriamente de ser sócio. Okay? Toda esta massa que existe, porque todos que estamos aqui, com certeza não seremos todos sócios. Toda esta massa que existe, o Futebol Clube do Porto nacional, deixar de ser regional, o Futebol Clube do Porto nacional, que foi conquistado nestes 30 anos, tem que ser semeado outra vez. Temos que chegar aos miúdos, temos que chegar às crianças. É por aí. O chegar aos mais novos, não só no futebol, não só com promoções comerciais, mostrar que o clube é mais do que a New Balance, é mais do que a Nike, é mais do que o Brahim, é muito mais do que isto. O clube é uma identidade. Somos nós. Obrigado. Só uma última intervenção lá em cima, com o senhor, e é mesmo a última que depois vamos ter que... Sou eu feliz. Boa tarde. Diz só o seu nome, por favor. O meu nome é Carvalho. Eu vou tentar falar um bocado mais alto, contrariando este problema. 3 pontos. O primeiro ponto, falou-se aqui nesta sessão muito de proximidade com os atletas. Eu vou contar uma história que tem sensivelmente 50 anos. Eu, como contei o ano passado em Espinho, residi em Lisboa. Foi lá que eu adquiri. Foi lá que eu adquiri a experiência do Futebol Clube do Porto e vinha passar férias na Vila Nova de Gaia. A vida na altura era difícil. Então o meu pai costumava pedir boleia. Nós vivíamos ali também de Vila Nova de Gaia e ele vinha ao centro de Vila Nova de Gaia e depois no regresso pedia boleia.
Então, um belo dia, estava ele naquela curva da Câmara Municipal de Gaia, que dá para a Rua Alves Cabral, que agora é Campeões, e faz sinal de rodeia. E há um senhor que para. Bom, deu-me lá ao meu pai, lá fizeram viagem, que o meu pai naturalmente começou a falar de Lisboa, do filho, que o filho gostava muito do Futebol do Porto, e disse o senhor que deu-me lá, o seu filho gosta do Futebol do Porto. Interessante, olha, eu sou jogador do Futebol do Porto. O meu pai ficou, como não é claro, ficou espantadíssimo. É jogador do Futebol do Porto, sou. Se o meu filho visse, ele ficava entusiasmadíssimo. Então vamos lá a isso. Este é um acordo de espinho. Chega, digamos, ao local da casa, parou. Olha, diga-lhe que eu sou o Monteiro da Costa. O meu pai, por ele, como ele não dava futebol, ficou com esta informação do Monteiro da Costa, foi-me procurar, procurou, ainda andou lá 5, 10 minutos à procura, não conseguiu ver, e veio pedir desculpa depois ao Monteiro da Costa, que parou propositadamente para falar comigo. Ora bem, eu pergunto se hoje em dia isto seria possível. Eu até estive de ter uma coluna para ir ao Olival com determinada pessoa que tem lá algumas influências, no sentido de conseguir, de um determinado jogador, uma camisola. Julgo que esta história, que é interessante, que vai ao encontro de tudo aquilo que foi dito aqui, da proximidade ou da falta de proximidade entre adeptos e jogadores. Portanto, isto é uma história incrível, para mim, que reflete bem o que era no antigamente e aquilo que não é absolutamente, não existe hoje. Segundo ponto, foi para mim uma grande alegria, ele provavelmente já não se lembra de mim, mas ver, já que não pude vir hoje de manhã, mas ver aqui o meu amigo Jorge Vieira. O Jorge Vieira não se recorda de mim, mas a sua mãe já são 40 anos que nós vimos. Então, havia um programa muito interessante, e eu vou deixar depois por menor uma sugestão à organização. Na Fialto, que é a empresa onde Jorge Vieira trabalhava, eu estou aqui, mas não, tinha lá o seu gabinete de trabalho, e até lá a segunda-feira. Eu acho que era a segunda-feira, não há tempo, a segunda-feira, porque na altura não havia internet, não havia nada disso, os jornais eram 2, publicavam-se 3 vezes por semana, e portanto a informação não passava como hoje passa. Então, no seu gabinete, decorria lá uma tertúlia com os jornalistas, é verdade, nós todos em mentira, não? Eu fazia parte, sempre podia ir. E desses jornalistas que lá apareciam para se falar da edição do Futebol do Porto, como é que o Futebol do Porto ia no campeonato, do próximo jogo, era extremamente interessante. Havia um grande senhor, com o senhor Eugênio, o Pedro Ar, o falar dele era cadenciado, tudo o que ele dizia aproveitava-se, que era um senhor chamado Nuno Brás. É verdade? Pronto, ainda bem que não estou a mentir. Eu tenho grande respeito por esse senhor, por esse nome, porque foi um grande nome que Deus o tenha e ainda descanso. A sugestão que eu faço aqui na organização é, para o ano, tentar descobrir aí novos grandes, os que estão vivos naturalmente, que levaram as glórias do Futebol do Porto a todos os portugueses espalhados pelo mundo, e que pudessem vir aqui testemunhar histórias interessantes que tenham tido ao relatar os jogos com o Futebol do Porto. Terceiro ponto. Vamos falar do Pedroso. Eu também tive o privilégio e a honra de lidar com o José Maria Pedroso. Eu, na minha qualidade de chefe de relação do Jornal do Clube, ele como treinador do clube. Então, um belo dia, marcámos uma entrevista com o Pedroso, a tal grande entrevista que no Jornal do Globo eram as páginas centrais, depois mais um alguns, e também para o grupo esportivo, de que eu era colaborador. Bom, a entrevista foi feita, mas a vida para mim era complicada porque eu andava a tirar o meu curso. Portanto, repartia o curso e repartia o Jornal do Globo, era uma lição complicada. Mas é que aquilo durou um bocadinho de tempo, que era uma grande entrevista, até a entrevista concluída. Na semana seguinte, há um Vista Porto, no estado do Brasil. E então, antes do jogo,
Eduardo Cabrides, que na altura ninguém nos informava da constituição das equipas, éramos nós, tínhamos que ir à procura da constituição das equipas. Quem é que eu encontro? Eu encontro exatamente o José Maria Tourão. Ele olha para mim com uma cara muito séria e vão-me desculpar porque eu vou dizer exatamente o que ele disse. Isto até tem piada. Ouça lá, quando é que a merda da entrevista sai? E a palavra dele foi um arrepio que passou pela esquina e nunca me aconteceu uma coisa destas na minha carreira de jornalista. Nunca. E eu, o que é que eu vou responder? Bom, Mister, está quase, eu já entreguei isto no Desportivo e tal, nos 9 colunas esta semana, sabe, eu não tinha entregue nada, não é? Ora, eu, ao recordar desta história, tenho para mim a ideia de que o José Maria Pedroso impunha respeito. Não ligava em serviço. E, portanto, quando se disse agora somos Porto ou sou Porto, ele já na altura estava a ser Porto. Porque o natural seria não se preocupar com isso, se já tinha saído, se não tinha, porque ele já tinha uma entrevista, se era mais de semana, menos de semana, coisa de correria, mas não. Ele preocupou-se e virou-se para mim muito a sério, com cara muito séria, a passar para ler uma autêntica de primeira, que foi isso que eu senti. Portanto, eu sou um Porto, é isto, são estas coisinhas da vivência do clube. E vou terminar, porque o Zé Correia já está a pensar em mim agora. Este painel que está aqui, mas o amigo que está lá em cima, as minhas saudações, eu quero referenciar o grande guarda-redes. Eu até ouvi aí vagamente o suicida. Eu tenho essa ideia de se atirava aos pés à maluca. Era conhecido também um bocado assim, vamos embora que se faz tarde. Eu grato por haver convictamente, porque nós falamos muitas vezes do Gris e o jornal fazia-se da marca mesmo ali ao lado. Eu ia lá às vezes buscar umas publicidades para o jornal, não era nada comigo, mas eu ia lá para buscar publicidade para o jornal. Portanto, foi um prazer e uma honra estar aqui hoje, no Movimento com o Povo. Continuem porque estão no meu tempo. Muito obrigado. Okay? Ora bem, eu queria agradecer a estes três heróis em nome. Era a minha resposta dele dizendo de que eu era suicida. Atirava-se um bocado à maluca, não é? À maluca. Seja o que Deus quiser. Está enganado muito. Uma pessoa que vai lá para dentro faz as coisas com o método da sua profissão. Eu nunca tive um pontapé na cabeça. Nunca me deram um pontapé no meu corpo. Porque eu sabia sair aos pés. Quer dizer, porque eu treinava muito para que isso acontecesse. Agora, os senhores cá fora é que vão atrás do jornalismo que eles passam para o senhor. Porquê é que me chamaram de suicida? Porque eles não têm argumentos, os jornalistas, para dizer outra coisa. Ou eram contra o Porto, ou eram contra mim. E então eu era suicida porque queria fazer. Mas quer dizer, eu mesmo assim sinto-me bem com esse nome. Nunca suicidei, não fiz nada. Então, nunca fui a um tribunal de jurar. Também, suicida destemido. É um termo assim mais suave, destemido. Não ter medo de ir ao lance. Por isso é que aceitam muitas vezes tem cá jogadores que têm medo de meter o pé. Por isso é que os senhores são jornalistas, mas têm que saber escrever e falar. Estou a falar de outra época, não é da época. Quer dizer, essa época, se disser agora que o senhor é suicida, é esta época. Está certo, está correto. Não tenho culpa vocês às vezes fazerem coisas que não devem. Não devem. É que o jornalismo é muito perigoso. Precisamente por isso que há uma pessoa descuidada e sem força para lutar contra vocês.
E depois ficam os nomes. Eu tenho esses jornais todos, em que me chamam de suicida, fotografia dos suicidas, e eu digo assim, parece impossível. Não tem ninguém que chama de suicida. O grande guarda-redes é a minha memória, é o grande guarda-redes na história do futebol do Porto e do futebol português também. Muito obrigado. Nós, em representação do Futebol do Porto, temos cá o vice-presidente Alípio Jorge, que nos vai dar umas palavrinhas a todos, mas antes disso eu pedia uma salva de palmas para eu pedia então. É um prazer estar consigo. Felicidades. É mim, Vera. Não saiam já, por favor, que ainda não terminamos. Ainda não terminamos. Ainda não acabou. Vão já embora, por favor. Eu agradeço ao vice-presidente Alípio Jorge, que está cá em representação do Futebol do Porto. Paulo já fez a mesma tentativa de tentar agradecer para que a direção do Futebol do Porto estivesse aqui representada, mas foi uma tentativa falhada, porque nós é que temos que agradecer o facto de sermos sido convidados a estar aqui, a encher a alma do portismo, a vivermos momentos intensos. Desde já peço imensa desculpa porque não pude acompanhar os trabalhos e quem segue a vida do Futebol do Porto sabe porquê. De manhã levantei-me, já agora todos contaram a sua história, 3 minutos para eu contar a minha. De manhã levantei-me, arrumei-me rapidamente, às 9h30 estava no Porto Canal para transmitir em direto o Porto Benfica em Milhã, ganhámos por 4-0. Indo amassando à pressa e às 3 estávamos a comentar para o Porto Canal o Porto Sporting, ganhámos por 4-0. Nós que à pressa para aqui, porque tinha prometido estar em representação da direção do Futebol do Porto, mas eu prometi que estaria cá, pessoalmente, e faço-o com o maior prazer, porque não estou autorizado, nem por sombras, a falar do passado que aqui revivemos todos, que nos encheu a alma, o espírito e a paixão pelo Futebol do Porto. Mas estou habilitado a falar do presente e do futuro. O futuro que é muito importante para nós. O futuro próximo e o futuro remoto. Aquele que, mais além, nos vai levar a mais conquistas, a mais conquistas, a mais conquistas. Porque a força que aqui se evidenciou, de forma tão vibrante, só pode conduzir o Futebol do Porto à vitória. É uma honra estar aqui convosco. É uma honra e é um dever partilhar experiências convosco. Não posso concordar com tudo, porque também não é de carneirismo que aqui se trata,
por exemplo, não concordo com a cor da cadeira em que estou sentado. Paulo, quando os organizadores tiverem dificuldade em cadeirinhas, eu arranjo 4 azuis, de azul assim bem forte. Mas isso é um pequeno pormenor, porque é mesmo para sentar, portanto, serve a cor. E, portanto, viver esta experiência é uma coisa nova. Não vou poder falar dela intrinsecamente, pormenorizadamente, porque não a vivi e gostaria de poder ter feito, mas já tinha compromissos que estavam assumidos para hoje, da forma como, e portanto não vou falar de cor. Mas imagino que o que prevaleceu a tudo isto, a toda esta conversa em família, a toda este não é um discurso de encerramento, isto é uma conversa de encerramento. Eu sou incapaz de discursar perante a minha família. E vocês são a minha família. Eu faço parte da vossa família, vocês fazem parte da minha família. E, portanto, só poderia conversar convosco. Nunca poderia discursar. Para isso temos a eloquência incrível e esmagadora do nosso Presidente. Também ele representa o futuro. E ele representa mais do que isso. Nós aqui refletimos sobre muitos pontos. Refletimos sobre o passado, que respeitamos, que adoramos, que nos fez ser o que somos hoje. Mas fizemos-lo com assentes em alguns princípios. No princípio da unidade, no princípio da lealdade e no princípio da confiança. E esses 3 princípios têm que perseguir a vida do futebol do Porto no cotidiano. Porque sem eles não iremos a lado nenhum. Sem eles serem esmagados pela tentativa castradora permanente do treino e passo. Isso nós não queremos. Nós queremos viver à nossa maneira aquilo que construímos, ser proativos e ver o futebol com poder maior num futuro mais próximo. Para isso, o nexo causal de toda esta questão, penso que é universal. O que devo dizer é parafrasear o pensamento de todos nós, é o nosso Presidente. Esse é o principal vetor da unidade que deve presidir a todos os portistas neste momento da recuperação e de olhar para o futuro com outros olhos, com olhos vencedores, com olhos de quem tem uma glória por trás, mas quem uma glória ainda maior para frente. Olhar para a Dona Cecília e gostava de falar de José Maria Pedroto, mas já que foi enunciado tudo aquilo que seria necessário dizer sobre isso, e eu não me sinto capaz para falar sobre José Maria Pedroto. Sinto-me capaz de sentir o sentimento que ele deixou pairado no ar e que me entranhou na alma. Isso. Isso, eu sou capaz. Não sou capaz de mais nada. Portanto, vos peço desculpa por isso, mas sou capaz, como fui capaz, de falar da confiança que temos no nosso futuro. Não há muita gente muito leal nem pouco leal. Há gente leal. Não há muita confiança ou pouca confiança. Ou há confiança ou não há confiança. E essa temos que reiterar no dia a dia. Essa sabemos nós, como exemplos como este, como aquilo que aqui se passou hoje e de que eu tive conhecimento, enfim, porque foi sendo informado do andamento dos trabalhos, embora não tenha enganhado eles, esse é o exemplo que poderá dar para o futuro e será esse que nos ensinará a viver o verdadeiro futebol do Porto. Eu gostaria de cantar convosco o hino do futebol do Porto. Vamos lá ensaiar. Oh, meu povo de eterna mocidade, desagento esse nobre ideal. Eu perdão leva ao escudo da cidade e a história do nome Portugal. Oh,
triunfal.